Buenas, eu sou o professor Márcio de Espanhol do Colégio Dromos, daqui de Brasília, e hoje nós vamos falar do PAES, né, o Programa de Avaliação Seriada. Vou começar pelo PAES 1, primeiro ano. Vocês já devem saber, né, que o Programa de Avaliação Seriada é feito anualmente, então envolve o conteúdo do ano, né, do primeiro ano, PAES 1, segundo ano, PAES 2, terceiro ano, PAES 3. E outra característica que as provas da UNB, elas têm um sistema de avaliação, né, punitivo. Por exemplo, né, uma errada anula uma certa. Então, língua estrangeira, espanhol, inglês, francês, são 10 questões, 9 de marcar certo e errado e uma de marcar de múltipla escolha. A prova de língua estrangeira de 2019 para cá, né, eu estou com a de 2020, que é a última, ela não tem mais a numeração das linhas, como tinha antigamente, né? Aí você ia lá na questão, a linha, a palavra que está na linha tal, não tem mais. Eles fazem referência à palavra que está no parágrafo tal, né? Isso já é uma pequena mudançazinha. E, como eu falei, como é prova punitiva, se você tiver em dúvida, não tiver certeza da resposta, não responde, deixa em branco. Se você tiver dúvida, deixa para pensar se sobrar tempo, né? Responda só aquelas questões que você realmente tiver certeza, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês a prova de espanhol, então, de 2020, né? Avaliação seriada 2020. Então, vamos dar uma olhada nas 10 questões do PAES, da prova do PAES de 2020. Eu vou mostrar aqui para vocês o texto. O primeiro texto são 2 textos, tá? O primeiro texto, se eu não me engano, são 4 perguntas de certo e errado. Segundo texto, 5 perguntas de certo e errado. E uma chargezinha para a gente marcar, né? Fazer a escolha da opção. Então eu vou ter que ler aqui, tem que botar óculos, né? Tem jeito. Vamos lá, vou fazer a leitura. Tem alguns comentários que eu quero fazer durante a leitura, tá? Por quê? Quem faz a opção, né, pela língua espanhola tem a vantagem do espanhol já ter origem latina, né? Então é muito fácil você fazer deduções, principalmente a partir da contextualização, né? Apareceu uma palavra, analisa o contexto, né? Tenta entender essa palavra pelo contexto. Pouquíssimas serão as palavras que realmente a gente vai ter dificuldade de interpretar. E provavelmente essa vai cair numa pergunta. Então, leiam, quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente adquire, ok? Vamos para o texto, então? El oráculo e sua sabedoria. Sócrates se pergunta qual pode ser el origen de las calúnias que se han propalado contra ele. A lo que responde que su mala reputación se debe a la sabiduría que aparentemente existe en él. Aunque Sócrates no se dá por sábio. Vamos fazer uma pausa aqui rápida. Essa palavra aunque, né? Muita gente faz a tradução ao pé da letra. Aunque, ainda que. Mas essa palavra, eu prefiro encarar essa palavra com a tradução do embora, tá? Essa conjunção. E eu deixei já marcado também um verbo, que muita gente me pergunta, mas professor, por que o verbo não está acentuado? Então, aproveito para soltar aí uma regrinha de acentuação, tá? Toda palavra que é monossílaba só vai com acento gráfico se eu tiver que diferenciar de outra palavra igual. Exemplo, tá? Ele. Ele pode ser pronome pessoal, ele, ou ele pode ser artigo masculino, el libro, tá? Então aí vai com acento, o pronome vai com acento para diferenciar do artigo. Ah, mas dá não é uma contração? Não, na língua espanhola só existem 2 contrações. Então a palavra dá, que aparece aqui no texto,
é única, não tem outra, né? A contração da, na língua portuguesa, em espanhol eu vou dizer de lá, não vou contracionar. E é mais, vai outra regra aí, aproveita e anota aí. Só existem duas contrações na língua espanhola, al e del. Né? Na língua portuguesa tem muita, tem mais de 50. Tá? Então, como é que é pelo no espanhol? Por el. Como é que é no espanhol? En, el. Beleza? Então vamos continuar aqui. Embora Sócrates não se dá por sábio, em câmbio, em troca, né, pone como exemplo o oráculo de Delfos. Segundo explica seu amigo Cherefón, perguntou ao oráculo se havia um homem mais listo que Sócrates. La Pítia respondeu que não. Quem é a Pítia? Lá embaixo tem, né, a explicaçãozinha ali, a mulher escolhida para escutar determinados santuários da antiga Grécia, né? São as pitonisas, as sacerdotisas que ficam lá no oráculo. Então ele perguntou, La Pítia respondeu que não. Depois, Sócrates, convencido de que não podia ser o mais sábio, decidiu investigar entre os grêmios que representam a sabedoria. Dialogou com políticos, poetas e oradores. Então, afirma que todos creiam saber mais de lo que realmente sabia. Estabelece assim uma comparativa entre estes e ele. Entre estes e ele. Olha o ele aí acentuado, né? Ele. Pero esta é a diferença, que eles creem saberlo todo, aunque não sepam, aunque de novo aí, ó, embora não sepam nada. E eu, não sabendo nada, creio não saber. Entenderam aí? Vamos pegar bem isso aí, né? Pero, ó, palavras do Sócrates, pero esta é a diferença, que eles creem saberlo todo, aunque não sepam nada, e eu, não sabendo nada, creio não saber. Aqui encontramos a essência da atividade filosófica de Sócrates. Al menos assim lo expressa seu discípulo Platão. Para Sócrates, a verdadeira sabedoria residia em reconhecer que não se sabe nada. O método de este filósofo para alcançar o verdadeiro conhecimento se basa em que lo que se conoce como ironia socrática, es decir, um sistema que consistia em buscar a verdade mediante o diálogo. Para isso, Sócrates realizava perguntas a los interlocutores e, através de estas questões, les ajudava a entender que, em realidade, não sabia nada. Vamos ver as perguntas? Talvez eu tenha que voltar, tá? Para a gente poder analisar as respostas. Então, vamos lá. Primeira pergunta, certo ou errado? Olha aí, as 4 perguntinhas desse texto que a gente acabou de ler. Com respeito às ideias e estruturas do texto anterior, juzgue os seguintes itens. Primeiro, em Aunque Sócrates não se dá por sábio, primeiro párrafo, a palavra aunque pode ser substituída por no obstante, sem alterar o significado da oração. Essa questão aqui me chamou a atenção pelo seguinte: eles sempre brincaram com a palavra no obstante, só que com o sin embargo, que também aparece muito nos textos. Vocês vão ver, depois no próximo texto acho que tem. Sin embargo e no obstante são sinônimos. Entretanto, porém, né? Contudo, embora, e aunque, lembra da tradução ao pé da letra? Ainda que, esquece, galera, embora, a melhor tradução para a conjunção concessiva. E essa conjunção, ela tem diferentes usos. Entre esses usos está, né, o no obstante, o porém, o sin embargo, ok? Então, essa é uma questão considerada, vamos ver se escreve aqui, ó, correta. Ok? Vamos para a próxima. A sabedoria de Sócrates está contenida nesta premissa. Há que saberlo todo para poder afirmar
que é sábio. Vocês acham que essa afirmação aqui é verdadeira? Lá no texto, acho que eu vou até refrescar a memória de vocês, ele diz justamente o contrário. Quanto mais a gente sabe que não sabe, né? Mais ou menos foi o que ele quis dizer lá no texto. Então essa afirmação aí é falsa, errado. 3. En Cherefón perguntou ao oráculo se havia um homem mais listo que Sócrates. Essa expressão aí, ó, listo, significa que Sócrates estava preparado para qualquer coisa. Aí o estudante vai olhar e falar, eu já vi essa palavra aí, principalmente nas Olimpíadas, em competições esportivas, preparado, listo, já. Calma, esse listo não é bem isso, tá? Esse listo aí tem a ver com a sabedoria, né? Ele é o homem mais inteligente, mais sábio, né? Mais preparado. Então, esse listo aí, embora preparado para qualquer coisa não, né? Qualquer coisa relacionada ao quê? Ao conhecimento, tá? Então, esse qualquer coisa aí invalidou a afirmação da questão. Então, essa questão é errada. Vamos para 4. O oráculo que foi consultado constatou que não havia, em la época, homem mais sábio que Sócrates. O oráculo lá, né, que é a pitonisa, né, foi consultado. Ele constatou que não havia, na época, homem mais sábio. Se a gente voltar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó, pro texto, né, tem aquela parte lá que ela fala, cadê a pitonisa falando? Aqui em cima, né? Lapítia respondeu que não, né? Que não tem homem mais listo, mais preparado intelectualmente que o Sócrates. Aí volta para a pergunta. Ele foi consultado e respondeu que não havia na época homem mais sábio que Sócrates. Essa questão aqui, ela está certa, né? É isso mesmo. Foi o que, né, a gente acabou de ler ali. Então, vamos lá, certinha. 4 questões relacionadas a um texto. Então, vamos começando a entender aí, para quem nunca viu a prova do Paz, né, como é que funciona. Próximo texto, tá? Esse próximo texto aqui, ele é interessante porque ele fala dos astecas. E eu vou fazer aqui uma breve, né, pausa para pedir a vocês, estudantes, estudem as culturas pré-colombinas, né? Os astecas, os maias, os incas na América do Sul, né? Para que quando aparece uma questão desse tipo aqui, fica bem mais tranquilo para poder entender o que eles querem, tá? Vamos ler primeiro? Os primeiros templos astecas que construíram quando se estabeleceu o Império Azteca, que se construíram, com o domínio de los mexicas sobre estas etnias de la região, se crê que o reinado exato começou em 1428, vamos lembrar que a descoberta da América foi em 1492, né? E isto durou um pouco mais de 100 anos, já com os espanhóis. Então a gente vai lendo e vai fazendo já uma relação mental do que a gente já sabe, isso ajuda. Os conquistadores espanhóis chegaram, né? Quando os conquistadores espanhóis chegaram ao Novo Mundo. Sin embargo, olha a palavra aí que eu falei, né? Que é sinônimo de no obstante. Porém, sin embargo, entretanto, antes da existência do império já havia pirâmides e estas foram renovadas e convertidas. Então, as pirâmides que tem lá no México, né? Astecas e maias, já existiam antes mesmo dos astecas. Olha que interessante. E estas foram renovadas e convertidas em grandes templos por los astecas. Um exemplo é a Grande Pirâmide de Cholula, cuja construção começou no século II a.C., e se completou ao redor do século IX. 3 a.C., século IX, ou seja, 9, 10, 12 anos, né? Demorou aí.
As pirâmides assumiram uma importância cada vez maior na região azteca e se tuvo um cuidado meticuloso no fato de tener as dimensões corretas e bem proporcionadas, já que a astrologia era importante na região azteca. Os templos aztecas localizados na parte superior das pirâmides aztecas se chamavam Teocalli, que significa casas de Deus. Os sacerdotes aztecas administravam estes templos que se usavam para a adoração, as orações e diversas ofrendas a los deuses, incluído o sacrifício humano. Se levaram a cabo vários rituais nestes templos, inclusive o sagrado, o culto musical e a queima de resinas de árvores. Sin embargo, outra vez, vou sublinhar aqui, entretanto, a ofrenda suprema era o sacrifício humano, para o qual se usavam os cautivos de guerra. Então, dá para deduzir o que com isso? Que os aztecas tinham inimigos e cada vez que capturavam inimigos, e também, isso não está aqui, mas vou aproveitar para adicionar, náufragos, né? Quando algum barco espanhol, principalmente, né, naufragava e havia o risco dos sobreviventes serem capturados e irem para a fila do sacrifício. Então vamos lá. Essa era a ofrenda mais suprema lá dos aztecas. Eles tinham um mês de 20 dias, com um total de 18 meses por ano. Ao final de cada mês se levavam a cabo festividades religiosas e os humanos se sacrificavam em los templos piramidais. Então, os templos em forma de pirâmide, que tinha aquela ponta lá, os teocallis, né? Ali se realizavam sacrifícios. A partir do texto, vamos ver aí as perguntas. Dessa vez, em vez de 4, são 5 perguntas, tá? Em base ao texto anterior, julgue os seguintes itens. Questão 5, tá? Se pode afirmar que o reinado dos aztecas foi, em sua maior parte, durante o século XV, lembrando que os espanhóis chegaram em 1492, tá? O texto lá afirma, né, que as pirâmides foram construídas antes dos aztecas, entre o século III a.C. e o século IX, e no século XV, com a chegada dos espanhóis, os aztecas estavam em pleno auge. Então, tá certa essa questão aí, né? Vamos lá, marcar aqui certinho. Questão 6. La cima de qualquer pirâmide azteca era um templo religioso? Lá no texto, ele diz que as cimas que eram usadas para templos religiosos, né, tinha o nome, vamos voltar até aqui, porque eu já esqueci o nome dessa cima aqui, Teocalli, tá? Aqui, vou sublinhar aqui. Os templos aztecas ubicados na parte superior das pirâmides aztecas se chamavam Teocalli, que significa casas de Deus, né? E aí era utilizado para sacrifícios humanos. Então, tá certo, né? A parte de qualquer pirâmide azteca era um templo religioso, certinho. A pirâmide Cholula, questão 7, foi construída durante o reino azteca. A pirâmide Cholula, eles falaram que era anterior à chegada dos aztecas, né? Do século III a.C. até o século IX. Então, essa aqui está errada. Eu ponho o dedo aqui em cima e ele não escreve direito. 8. Se os aztecas consideravam um mês com solo 20 dias, significa que o ano para eles era quase a metade de nosso ano? Essa questão aqui, tá? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Se os aztecas consideravam um mês com só 20 dias, isso significa que o ano para eles era quase a metade do nosso? Não, né? Ele está dizendo lá que tinha menos dias, mas tinha mais meses. Então, não há essa diferença aqui que ele está mencionando. Isso aqui está errado.
Vamos para 9. Se pode afirmar que os astecas tinham muitos inimigos e faziam guerra com outros pueblos? Lembra quando eu li lá no final do texto, né, que os prisioneiros de guerra iam para a Vila do Sacrifício? Agora bem, essa questão, né, para quem conhece bem os astecas, ela está certa, mas eu até sugeri, né, que essa é uma questão passível de recurso, embora ela não foi dado o recurso. Mas olha só por uma afirmação lá no texto, quer ver? A única afirmação do texto é que ao final de cada mês se levavam a cabo festividades religiosas e os humanos se sacrificavam nos templos. Quem eram esses humanos? Os cautivos de guerra. Dá para deduzir que eram muitos inimigos? Eu acho que não, mas eram, né? Porque a gente sabe que os astecas, na verdade, quem leu um pouquinho sobre a civilização asteca, eles tinham vários inimigos, principalmente os toltecas, né? Então, a questão está certa aí, mas deixa em dúvida aí essa afirmação tão pequena. Vamos para a última questão. A última questão é uma charge, né? Uma vinheta em espanhol. Então, olhando a vinheta, olha bem o cara lá na piscina, fumando um cigarrinho e 4 seguranças cuidando dele, né? A la proporção de água dulce, essa vinheta é uma crítica à proporção de água dulce no planeta? É uma crítica? Está difícil de chegar a essa dedução. Vamos ver as outras. A la pouca irrigação e los plantios piorou, né? Al controle del agua por unos poucos. Esse cenário tem mais a ver com essa afirmação, né? Al uso de tabaco e álcool durante el ócio, né? O cara lá está lá usando o tabaco, né? Deve ter uma bebidinha ali, mas não é o X, né, da questão. Então, essa aí dá para deduzir facilmente que é a letra C. Então, tá aí, prova do PAIS 1, né? 10 questões, 9 de interpretação de texto, certo e errado, e uma de múltipla escolha. Belezinha? Deu.